Nós estamos vivendo tempos angustiosos, difíceis, dolorosos e até dramáticos. O mundo inteiro está gemendo como que no estertor de uma angústia mortal. As guerras, as ameaças, as invasões, os atos terroristas, as nações perplexas, sem saber o que fazer. Parece que quanto mais o homem tenta resolver o problema, mais ele se agrava. É a invasão da Rússia à Ucrânia, é o ataque terrorista do Hamas a Israel, é a situação difícil na Venezuela. São países ainda hoje na África, na Ásia e mundo afora, enfrentando as grandes adversidades, se não de batalhas e guerras, de problemas de terremoto, de questões climáticas, problemas conjunturais, problemas de ideologias de opressão, de ditaduras cruéis. O mundo está, de fato, sofrendo e gemendo. Esse não é um fato novo. Quando você vai para o primeiro século, você vai ver também a perseguição dos Césares de Roma aos cristãos. Os cristãos foram queimados vivos, jogados às feras, crucificados, perseguidos de toda forma, com um requinte de crueldade. E a igreja estava sendo massacrada. Um banho de sangue estava sendo promovido. Os líderes cristãos estavam sendo martirizados. E no final do primeiro século, no governo de Domiciano, o apóstolo João, que era o último sobrevivente do colégio apostólico, foi banido para a ilha de Patmos, uma espécie de colônia penal, uma ilha vulcânica do mar Egeu. Certamente para morrer ali na solidão, no isolamento. Ele que era a última voz apostólica. E então, quando tudo parecia perdido, quando o cenário era extremamente cinzento, quando não havia nenhuma perspectiva de solução, o próprio Senhor Jesus glorificado apareceu a João na ilha de Patmos e disse para ele: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Quando João vai ver quem falava com ele, ele vê as 7 igrejas, os 7 candeeiros, e Jesus glorificado no meio das 7 igrejas. O Cristo glorificado não era mais aquele Cristo suando sangue no Getsemane, não era mais aquele Cristo esbordoado e cuspido do sinédrio judaico, não era mais aquele Cristo espancado e vilipendiado do pretório romano, não é mais aquele Cristo caminhando exangue pelas ruas apinhadas de Jerusalém, sob os apupos e vaias de uma multidão ensandecida. O Cristo que João vê não é mais aquele Cristo pregado naquele lenho maldito, suspenso entre a terra e os céus, debaixo de zombaria de homens tão cruéis e tão venais. O Cristo que João vê é o Cristo da glória, é o Cristo vencedor. Seus cabelos são brancos como a neve, seus olhos são como chamas de fogo, seus pés são como de bronze polido, sua voz é como voz de muitas águas. Ele tem nas mãos a sua igreja, o seu rosto brilha como o sol no seu fulgor. Quando João vê o Cristo da glória, ele cai como morto aos seus pés. Mas o Senhor põe a mão direita sobre ele e diz: não temas, João, eu sou o primeiro e o último. Eis que eu estive morto, mas estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. O Cristo da glória é o Cristo vencedor. E João então escuta uma voz dizendo: sobe para aqui, e eu te mostrarei as coisas, não as coisas que talvez aconteçam, não as coisas que podem acontecer, eu te mostrarei as coisas que devem acontecer. Na verdade, mesmo que a situação seja diversa, até mesmo caótica,
As coisas não estão fora do controle. Podem estar fora do controle dos homens, não fora do controle de Deus. Deus está no trono. E quando um João sobe para ver as coisas que devem acontecer, ele vê alguém assentado no trono. Ele não ousa descrever, a não ser comparando com as pedras preciosas. Ele percebe que o trono governa o universo. A palavra trono aparece 67 vezes no Novo Testamento, 47 vezes só em Apocalipse e 12 vezes só no capítulo 4 de Apocalipse. O trono governa o universo. Deus está sentado no trono. Não são os reis, os soberanos desta terra que têm as rédeas da história em suas mãos. É Deus quem governa, é Deus quem reina. Ele é soberano, Ele é excelso, Ele é sublime. Ele está assentado num alto e sublime trono. Ele tem as rédeas da história em suas mãos. Ele governa a sua igreja. A história não é cíclica como pensavam os gregos. A história não está sem rumo, ladeira abaixo, como um caminhão sem freio. A história não caminha para um desastre. A história é teleológica. Ela caminha para um telos, para um fim, para uma consumação. E na consumação da história, a vitória já está decidida e definida. A vitória de Cristo e da sua igreja. Jesus Cristo voltará com grande poder e glória. E Ele vai colocar todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. E Ele vai estabelecer o seu reino de glória. E Ele vai reinar para sempre, sempre com a sua igreja, com o seu povo. O que João vê é aquele que está sentado no trono sendo adorado. Ele é o Criador, Ele é o sustentador da vida, Ele é o Deus da nossa salvação. No capítulo 4 nós vemos o oratório da criação, mas quando avançamos para o capítulo 5 de Apocalipse, aquele que está sentado no trono tem um livro na sua mão direita, escrito por dentro e por fora de todo, selado com 7 selos. A história está nas mãos de Deus. A história está definida por Deus. Não há espaço nesse livro para fazer adendos, nem mesmo notas de rodapé. A história é feita pelo próprio Deus. E este livro, o livro da história, está de todo selado. O homem não consegue decifrar a história. O homem não tem a solução para a história. O homem não tem a resposta para a história. Nem os filósofos, nem os ideólogos, nem aqueles que criaram as muitas e várias filosofias, nem aqueles que engendraram as mais perversas ideologias, nem os grandes pedagogos, nem os grandes cientistas, nem os grandes sociólogos, nem os grandes ideários ou pregadores, todos não têm certamente em si mesmos ou nas suas próprias mãos a forma de decifrar ou orientar a história. Então diz a Bíblia que levanta-se uma voz. Quem é digno de abrir o livro e desatar os selos? E diz a Bíblia que esta procura do digno foi procurado no céu, na terra e debaixo da terra. Nenhum anjo das mais altas ordens angelicais foi capaz de abrir este livro e desatar os seus selos. Nenhum homem na terra, os mais ricos, os mais poderosos, os mais famosos, foram capazes de decifrar o sentido da história e abrir os selos deste livro. Nenhum ser espiritual maligno é capaz de fazer isso. O resultado é que João chora. O choro talvez do desespero, da desesperança, de um tempo tão cruel, de uma época tão dolorosa, de um massacre aos cristãos, de tantas injustiças perpetradas. João imaginar que não tem saída, que não tem solução. Mas de repente, um dos anciãos diz para João: não chores, não chores, porque o digno procurado foi encontrado. O leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e desatar os seus selos. Este leão de Judá é aquele que procede da tribo de Judá.
Ele é a raiz de Davi porque ele é da descendência de Davi. Ele é o prometido de Deus. Ele é o Messias. Ele é o centro do Antigo Testamento. Tudo apontava para ele. Ele é a semente da mulher que esmagou a cabeça da serpente. Ele é o descendente de Abraão, em quem todas as famílias da terra são abençoadas. Ele é representado por aquela coluna de nuvem, por aquela coluna de fogo. Ele é representado pelo maná que caía do céu e pela água que brotava da rocha. Ele é representado pelo Cordeiro da Páscoa. Ele é representado pelo tabernáculo. Ele é representado pela Arca da Aliança. Ele é representado por aquilo que estava dentro da arca, as tábuas da lei, o vaso com maná, a vara seca de Arão que floresceu. Ele é representado pelo templo, pelas festas, pelos sacrifícios, pelo sábado. Tudo apontava para ele. Ele é a raiz de Davi. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é o Messias prometido. Ele é o verbo que se fez carne. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é a luz do mundo. Ele é o pão da vida. Ele é a porta das ovelhas. Ele é o bom pastor. Ele é a ressurreição e a vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a videira verdadeira. Ele é o Filho de Deus. Ele é o Rei da glória, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Ele é o maravilhoso conselheiro, Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Ele é o sol da justiça, a brilhante estrela da manhã. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim. Ele é aquele que andou por toda parte fazendo bem, libertando os oprimidos do diabo. Os cegos viram, os surdos ouviram, os mudos falaram, os coxos andaram, os mortos ressuscitaram. Ele é a nossa esperança, ele é a nossa paz, ele é a nossa justiça. Ele é a nossa alegria, ele é a nossa recompensa, ele é a nossa herança, ele é o nosso Salvador, ele é o nosso Senhor, ele é o único mediador entre Deus e os homens, o único nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Ele é a raiz de Davi, ele é o leão da tribo de Judá. Quando João vai olhar para esse leão, ele vê um cordeiro, um cordeiro como tendo sido morto, mas de pé, no trono. Essa é a posição dele, ele está de pé, posição de comando. Ele está no trono, ele reina, ele comanda, ele dirige, ele controla. Ele é o Senhor, ele é o soberano. Mas, quando João o vê, então, os seres angelicais, juntamente com toda a igreja, começa a exaltar este que está no trono. O digno procurado, o digno encontrado, é agora o digno adorado. E agora, então, sobe à sua presença as orações dos santos, porque ele escuta o clamor da sua igreja. Ele é o mediador entre nós e Deus, por meio de quem nós chegamos ao Pai, temos livre acesso ao Pai. Por meio da oração, a igreja impacta o mundo, porque a oração, embora não seja poderosa em si mesma, ela conecta a fraqueza humana com a onipotência divina, o altar da terra com o trono do céu. E desta maneira a igreja ora e Deus age. Porque quando nós trabalhamos, mas quando nós oramos, Deus trabalha por nós. Muito pode por sua eficácia a súplica dos justos. Mas também, João escuta que este cordeiro, ele é adorado pela igreja, pelos anjos. Ele é digno de receber a honra, a glória, a força, o poder, o domínio. Tudo pertence a ele, tudo procede dele, tudo é para ele. E agora, João é informado que este Cordeiro de Deus morreu para comprar com o seu sangue aqueles que procedem de toda tribo, raça, povo, língua e nação. Então, nós temos uma força muito grande, um ânimo renovado para irmos até os confins da terra e anunciarmos este evangelho poderoso, porque o Cristo vencedor não apenas morreu para possibilitar a salvação, ele morreu para comprar com seu sangue aqueles que procedem de toda tribo, raça, povo, língua
e nação. Jesus morreu não apenas para possibilitar a sua salvação. Ele morreu como seu substituto. Ele veio ao mundo como seu substituto, como seu fiador, como seu representante. Ele carregou sobre o seu corpo no madeiro os seus pecados. Ele morreu pelos seus pecados, segundo as Escrituras, e ressuscitou para a sua justificação. Agora você pode ter nele plena alegria, plena salvação, plena redenção. Ele fez tudo por você para que nele você possa ser reconciliado com Deus e ser chamado filho de Deus. Ter a convicção de que seu nome está escrito no livro da vida e ter a garantia de que o Espírito Santo selou você para o dia da redenção. Então agora faz sentido você evangelizar. Então faz sentido agora a igreja envolver-se nesta obra missionária aqui, ali e além fronteiras. Porque Deus tem um povo separado, escolhido, lavado no sangue do Cordeiro, comprado pelo sangue do Cordeiro, que precisa ouvir a voz do Evangelho. E Jesus Cristo disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Eu dou a elas a vida eterna e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Então nós temos a alegria de saber que aqueles a quem Deus escolheu, por quem Cristo morreu, agora são eficazmente chamados, justificados e então glorificados. Há uma obra completa de salvação. Salvação que é planejada por Deus, salvação que é executada por Deus, salvação que é consumada por Deus, para que a glória seja toda de Deus. E então, ao fim, você vai encontrar em Apocalipse capítulo 5, este digno, procurado e encontrado, sendo adorado agora, não só pela igreja, não só pelos anjos, mas por todo o ser que existe no universo, no céu, na terra e debaixo da terra. Todos estão juntos nessa grande orquestra, neste grande oratório da redenção, clamando com toda a força, com todo entusiasmo, com toda exultação, aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja a honra e a glória e o louvor e o domínio pelos séculos dos séculos. E a igreja dá um grande e sonoro brado, amém. E assim se fecham as cortinas da história. E agora, diante desta grandeza majestosa da presença do Pai no trono, do Filho com o livro da história em suas mãos, João dá início ao livro de Apocalipse a partir do capítulo 6, com a abertura dos selos, dos 7 selos, com o toque das 7 trombetas, com o levantamento do quarteto do mal, o dragão, o anticristo, o falso profeta, a grande Babilônia, com a chegada das 7 taças da ira de Deus. E então, Apocalipse nos mostra a queda desses inimigos em ordem inversa, a queda da grande Babilônia, do anticristo, do falso profeta e do diabo. Então a Bíblia relata a segunda vinda de Cristo, com grande poder e majestade. Ele vem com um séquito de anjos e de remidos. E a Bíblia diz que quando Jesus voltar, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós, os que estivermos vivos, seremos transformados e arrebatados para encontrar o Senhor Jesus nos ares. Estabelece-se aí então o grande julgamento. Grandes e pequenos estarão lá. Os livros serão abertos. E seremos julgados segundo o que estiver escrito nos livros. É claro que pelas obras da lei, nenhum de nós pode ser salvo, nem pelas nossas palavras, nem pelas nossas obras, nem pelas nossas omissões, nem pelos nossos pensamentos. Certamente, tudo isso é fator de condenação. Por isso um outro livro é aberto, o livro da vida do Cordeiro. E se alguém não for encontrado escrito no livro da vida do Cordeiro, esse será lançado no lago do fogo. Mas se alguém tem o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro, então esse entrará no gozo do Senhor. Novos céus e nova terra. Não tem mais choro, não tem mais pranto, não tem mais luto, não tem mais dor, porque as primeiras coisas terão passado. Então o tabernáculo de Deus com os homens virá. Deus habitará conosco, nós seremos povos de Deus, Deus será o nosso Deus. E nós veremos a Deus na face de Cristo, veremos a Jesus face a face. Servi-lo-emos por toda a eternidade. Lá na Nova Jerusalém, no seio de Abraão, no céu, no paraíso, na casa do Pai, não tem mais nada contaminado. O diabo não entrará lá, os demônios não entrarão lá,
O pecado não entrará lá. Nada contaminado estará lá. Então nós reinaremos com Ele para sempre e sempre. E nós desfrutaremos da presença dEle para sempre e sempre. E nós glorificaremos a Ele para sempre e sempre. Portanto, Apocalipse não encerra com tragédia, encerra com vitória, com triunfo, com apoteose da vitória de Cristo e da sua igreja. Nós temos uma viva esperança. O mundo está em convulsão. O mundo está perdido, sem rumo. Os homens não sabem o que fazer, mas Jesus está no trono. E Ele está conduzindo a história. E a história caminha para a sua consumação final, da vitória de Cristo e da sua igreja. A pergunta que eu lhe faço é essa: você já entregou sua vida a Jesus? Ele já é o Senhor da sua vida? Você está preparado para esse encontro com Ele? Para esse acerto de contas com Ele? Hoje você pode reconhecê-lo como seu Salvador, como seu Senhor. Hoje você pode entregar sua vida para Ele e desfrutar desta alegria indizível e cheia de glória. Hoje você pode ter plena garantia e certeza da sua salvação, estar seguro de que nas mãos de Jesus você terá vida plena, vida maiúscula, vida eterna. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe seu coração.